Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danimat. Na aula de hoje, vamos resolver alguns problemas utilizando para isso logaritmos. Perfeito? Vamos então para o primeiro. Pode-se determinar um instante da morte de um organismo utilizando-se a lei de resfriamento de Newton, segundo a qual a taxa de variação da temperatura de um corpo é proporcional à diferença entre as temperaturas do corpo e do meio externo. Nesse sentido, suponha que, na investigação de um homicídio, a temperatura do cadáver encontrado em graus Celsius, T horas, H, após o óbito, seja dada pela função T de T igual a 22 mais 10 vezes E elevado a menos kT, em que T0 igual a zero representa um instante em que o corpo foi encontrado, T menor que zero corresponde em módulo à quantidade de horas decorridas antes da descoberta do cadáver, T maior que zero representa a quantidade de horas decorridas desde a descoberta do corpo e K é uma constante positiva. Admitindo que, nessa situação hipotética, na hora do óbito, a temperatura do corpo era de 37 graus Celsius e que 2 horas após a descoberta do corpo, a temperatura era de 25 graus Celsius e considerando que Ln de 2 igual a 0,7, Ln de 3 igual a 1,1, Ln de 5 igual a 1,6, julgue os itens. Bom, o primeiro item pergunta o seguinte: no instante em que o corpo foi descoberto, sua temperatura era inferior a 30 graus, ele quer que você julgue se isso é certo ou se isso é errado. Bom, primeiro passo, a gente vai copiar a função que foi dada no texto. A função diz que a temperatura em função do tempo é dada por 22 mais 10 vezes E elevado a menos kT. Bom, como ele quer saber a temperatura no instante em que o corpo foi descoberto, nesse instante a temperatura corresponde ao tempo zero. Bom, se é o tempo zero, eu vou substituir no lugar do T o valor zero. Então, T de zero igual 22 mais 10 vezes E elevado a menos K vezes zero. Mas veja, neste momento eu posso calcular a potência, porque todo número elevado a zero vale 1. Então, já que todo número elevado a zero vale 1, eu já sei que E elevado a menos K vezes zero é a mesma coisa que E elevado a zero, que vai dar 1. Logo, eu tenho 22 mais 10 e isso vai dar 32. Ele pergunta se a temperatura é inferior a 30, a temperatura é 32, logo este item está errado. Tudo bem? Vamos então para o próximo item. O valor de K em H elevado a menos 1 é superior a 5/8. Vamos julgar este item. Bom, o que eu vou fazer para julgar este item? Primeira coisa que eu vou fazer é copiar a lei de formação. Depois, no texto, ele fala que quando a temperatura passa 2 horas da descoberta do corpo, ela é de 25 graus Celsius. Ele quer dizer que T de 2 é 25. Observe que aqui no texto está dizendo, 2 horas após a descoberta do corpo, a temperatura é 25. Então, a temperatura 2 horas depois é 25. Está escrito aqui. Vamos substituir. Bom, 25 igual a 22 mais 10 vezes E elevado a menos K vezes 2. Passo o 22 subtraindo, 25 menos 22 é 3. Agora eu vou passar o 10 dividindo. Então, 3 décimos é igual a E elevado a menos 2K. Como esse expoente é negativo, eu vou inverter essa fração e vou manter agora o expoente positivo. Então, eu sei que o expoente negativo, ele inverte base. Então, eu estou invertendo o 10 terços. Eu acho mais agradável trabalhar com expoente positivo. Mas não é obrigatório fazer isso que eu fiz não, tudo bem? Bom, feito isso, eu vou aplicar log dos dois lados. Mas veja, qual é o log que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o log que foi dado no problema. O problema nos deu log na base E, que é o logaritmo, o Ln. Então, aplicando o log dos dois lados, eu vou ter uma propriedade, que o log da divisão se transforma em subtração. Então, log de 10 sobre 3 é log de 10,
menos log de 3. E aqui eu tenho a regrinha do peteleco, né? Eu dou o peteleco aqui no 2k, que é o expoente, eu dou o peteleco, ele cai e fica na frente do logaritmo. Bom, eu sei que log, né, ln de e vale 1. Então, eu vou fazer agora esta fatoração do 10, ficando 5 vezes 2, transformo isso numa soma. Então, log de 2 mais log de 5 menos log de 3 igual a 2k. Observe que o ln de e vale 1, desapareceu. Aqui eu transformei o produto em soma e agora eu vou substituir pelos valores dados no texto. Ele diz que ln de 2 vale 0,7, ln de 5 vale 1,6 e ln de 3 vale 1,1. Fazendo as contas, eu tenho que 2k é igual a 1,2. Conclusão, o k vale 0,6. Eu vou transformar esse k para a fração. 0,6 é 6 décimos, eu vou simplificar, certo? Deu k igual a 3/5. Mas eu não sei dizer, sem utilizar a calculadora, eu não sei dizer, só olhando para o k, se ele é maior ou se ele é menor que 5/8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou subtrair. Observe, se o 3/5 for maior do que o 5/8, então quando eu subtraio 3/5 de 5/8, tem que dar um resultado positivo. Se a minha hipótese for verdadeira, ou seja, se 3/5 é maior do que 5/8, então quando eu subtrair, esse resultado tem que ser positivo. Aí eu calculo o que? O MMC, que é 40. Então eu tenho 24/40 menos 25/40 e eu estou perguntando se isso é maior que zero. Bem, me parece que menos 1/40 não é maior que zero. Não sendo maior do que zero, esta alternativa é falsa. Tudo bem? Mas essa alternativa falsa me deu o valor do k. Como ele disse no texto que o k é uma constante, eu já sei que o k vale 3/5. Isso vai ser útil agora para o próximo item. Olha o que ele fala no próximo item. Com base nos dados, conclui-se que o óbito ocorreu 40 minutos antes da descoberta do cadáver. O que eu vou fazer? Vou pegar a lei de formação, certo? Que é t de t igual a 22 mais 10 vezes e elevado a menos kt, e vou substituir com as informações do texto. Olha só, eu vou pegar a informação do momento em que o corpo foi encontrado. Quando o corpo foi encontrado, ele tinha acabado de morrer, ele ainda tinha a temperatura do corpo vivo, que é 37 graus Celsius, de acordo com o texto. Vou substituir o K por 3/5, que nós encontramos no item anterior, e vou fazer os cálculos. Vou passar o 22 subtraindo, 37 menos 22 é 15, vou passar o 10 dividindo, então ficou 15 décimos. Eu agora vou inverter, porque observe que o expoente é negativo, eu vou inverter, então inverti a base, ficou 10 sobre 15 avos. Vou simplificar, dividir por 5, né? 10 dividido por 5 é 2 e 15 dividido por 5 é 3. E vou aplicar o log dos dois lados. O log do exercício é o ln, que foi dado, já sabemos disso. Log da divisão se transforma numa subtração e esse expoente vira peteleco, né? Dá um peteleco, ele cai na frente aqui. Observe que apareceu ln de e. ln de e, sabemos que vale 1. E agora, o que eu tenho? Eu tenho ln de 2 menos ln de 3 igual a 3/5 de t. Substituindo, nós temos 0,7 menos 1,1 igual a 3/5 de t, menos 0,4, que é o resultado da subtração, passo 5 multiplicando, 0,4 vezes 5 vai dar 2, né? Então, como é negativo, vai dar menos 2, e passo 3 dividindo. Então, observe que o tempo é menos 2/3 da hora. Sabemos que uma hora tem exatamente 60 minutos. Então, quando eu multiplico 2/3 vezes 60, eu vou encontrar a quantidade de minutos. Veja que deu negativo, né? Meio estranho. Mas ele fala no texto que se o tempo for menor do que zero, significa a quantidade de horas antes da descoberta do cadáver. Ou seja, quando foi descoberto o cadáver, já haviam passado 40 minutos do horário do óbito. Conclusão, este item está certo. Combinado? Vamos para um próximo exercício. Número 2. A magnitude de um terremoto na escala Richter é dada por m igual a 2/3 log de E sobre E0, onde E é a energia liberada no evento e E0 é uma constante fixada para qualquer terremoto. Houve 2 terremotos recentemente. Um ocorreu no Chile,
de magnitude M1 igual a 8,2 e outro no Japão de magnitude M2 igual a 8,8, ambos nessa escala. Considerando E1 e E2 as energias liberadas pelos terremotos no Chile e no Japão, respectivamente, E. Então eu tenho que escolher uma dessas alternativas. Eu vou chamar essa aqui de alternativa A, essa aqui de B, C, D e alternativa E. Bom, vamos lá. Pegando a lei que está dada aí e substituindo no lugar do M o valor M1, então no lugar do E eu vou substituir pelo valor E1, que é a energia do primeiro, certo? Substitui pelo valor indicado, 8,2, que foi dado no texto, está aqui, 8,2. Agora eu vou passar o 3 multiplicando e o 2 dividindo. É mais fácil passar o 2 dividindo. Observe, se eu pegar 8,2 e dividir por 2, vai dar 4,1. Vezes 3, que passou multiplicando, vai dar 12,3. Aqui tem uma propriedade, né? Log da divisão se transforma numa subtração. Beleza? Eu vou colocar esse log de E0, que é uma constante, aí isolado. Então eu acabo de descobrir que log de E0 é igual a log de E1 menos 12,3 e eu vou guardar este resultado. Vou fazer agora a mesma coisa para a magnitude M2. Vamos lá. Então eu pego que o M2 é igual a 2/3 de log de E2 sobre E0. E agora eu substitui. Fica 8,8 igual a 2/3 de log de E2 sobre E0. Eu vou passar o 2 dividindo, observe que esse 2 vai cair dividindo, vai dar 4,4, vezes 3 vai dar 13,2. Usa a propriedade, log da divisão vira subtração, então 3,2 é igual a log de E2 menos log de E0. Isola o log de E0 e temos então que o log de E0 é igual a log de E2 menos 13,2. Como ele disse que esse E0 é uma constante, então me parece que o log de E0 tem que ser idêntico dos dois, né? Tanto no vermelho quanto no azul. Então eu vou igualar essas duas ideias, beleza? Quando eu igualo as duas ideias, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o log de E1 para o lado esquerdo e o 13,2 para o lado direito. E aí eu tenho aqui uma subtração de logs. Se isso é uma subtração de logs, eu posso transformar no log da divisão. Observe que log de E2 sobre E1 é igual a 0,9. Bom, qual é a base desse log? A base é 10. Então eu vou pegar o 10 elevado a 0,9, isso vai ser E2 sobre E1. Só que 10 elevado a 0,9, com certeza, é um número menor que 10 elevado a 1 e maior do que 10 elevado a 0. Conclusão, esse número está entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Conclusão, ele está entre 1 e 10. Eu olho lá em cima, qual é a alternativa? Alternativa D, certo? Esta é a alternativa, eu marco e vou para o próximo exercício. Vamos então para o terceiro exercício. Segundo uma pesquisa, após T meses da constatação da existência de uma epidemia, o número de pessoas por ela atingidas é obtido por N de T igual a 10.000 dividido por 1 mais 8 vezes 4 elevado a menos 2t. Considerando-se que o mês tenha 30 dias e log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48, pode-se estimar que 2.500 pessoas serão atingidas por esta epidemia em aproximadamente, vamos lá, pega-se a lei de formação, substitui no lugar do N de T o valor 2.500. Dá para simplificar. Observe que 2.500 e 10.000 eu posso simplificar ambos por 2.500, encontrando então 1 e 4. Eu vou passar agora esse denominador todo multiplicando esse 1, certo? Então ficou 1 mais 8 vezes 4 elevado a menos 2t igual a 4. Vou passar esse 1zinho que está aqui para o lado direito, subtraindo 4. Vou passar o 8 dividindo. Como esse expoente é negativo, eu vou inverter os dois lados. Inverter os dois lados significa que este expoente vai passar a ser positivo, somente isso. E 3/8 se transformou em 8/3, certo? Bom, sabemos que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então eu transformei esse 4 numa potência de 2. Então ficou 2 ao quadrado elevado a 2t, por isso que deu 2 elevado a 4t. Aplica log dos dois lados, dá um peteleco nesse 4t, né? Pim, pim, peteleco. Então ficou 4t vezes log de 2
E temos aqui log de 8/3 virou o log da subtração. Bom, o 8 eu posso transformar numa potência de 2. Então nós sabemos que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Dá um peteleco, pim, pim, certo? Peteleco. Agora eu tenho esta pequena expressão em que foi dado para você o log de 2 e o log de 3. Substituindo, né, eu tenho que o tempo é 3 vezes log de 2 menos log de 3 sobre 4 log de 2. Então tá aí, fazendo as continhas, encontraremos que o tempo será 0,42 dividido por 1,2. Isso é dado em meses, porque ele falou que o tempo é dado em meses. Observe aqui, ó, após T meses. Dividindo e multiplicando por 30 para transformar isso já em dias, isso vai dar aproximadamente 10,5, ou melhor, exatamente 10,5, aproximadamente 10 dias. Observe que ele fala no texto a quantidade aproximada de dias e não a quantidade exata. Tudo bem? Vamos então para o quarto exercício. Meia-vida de uma grandeza que descreve exponencialmente é o tempo necessário para que o valor dessa grandeza se reduza à metade. Uma substância radioativa decresce exponencialmente, de modo que sua quantidade daqui a t anos é Q de t igual a vezes 0,975 elevado a t. Adotando os valores que ln de 2 igual a 0,693 e ln de 0,975 é igual a menos 0,025, ele quer saber o valor da meia-vida da substância. Então vamos lá. Primeiramente, pega-se a lei de formação Q de t igual a vezes 0,975 elevado a t. Bom, se ele quer a meia-vida, ele quer o tempo necessário para que essa quantidade inicial A se transforme na metade dela. Observe que a metade de A é A sobre 2. Isso é a meia-vida. Tudo bem? Então, meia-vida é o tempo necessário para que a massa se reduza à metade da quantidade que está naquele momento. Simplifico A, então eu tenho que 1 meio é igual a 0,975 elevado a t. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Eu já estou preparando para aplicar logaritmo dos dois lados. Eu vou aplicar o quê? O ln, porque ele deu o ln. Observe que ele deu o ln. Bom, isso aqui eu dou um peteleco, pim, deu peteleco, menos 1 caiu para cá, o t caiu, e essas duas informações foram dadas. É só substituir. Então, substituindo, teremos que o tempo é igual a 0,693 sobre 0,25. Eu estou imaginando que você não tenha calculadora. Não tendo calculadora, você vai transformar este decimal 0,025 em 25 sobre 1000. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Observe que quando multiplicar por 1000, vai desaparecer a vírgula. E aí divide. Dividindo isso, vai dar 27,72. Como ele disse, aproximadamente, letra C, aproximadamente 27,7 anos. Combinado? Vamos para o nosso último exercício. Número 5. Daqui a t anos, o valor de um automóvel será V igual 20.000 vezes 0,75 elevado a t reais. A partir de hoje, daqui a quantos meses ele valerá metade do que vale hoje? Chama atenção porque o tempo aqui é em anos e ele quer saber quantos meses. Ele disse para que você use que o log de 2 é 0,3 e o log de 3, 0,48. Vamos lá, pega-se a lei de formação. Bom, ele quer saber quanto tempo vai demorar para que valha a metade. Metade de 20.000 é 10.000. Simplificou, certo? Dividiu por 10.000 ambos os lados, ficou 1 igual a 2 vezes 0,75 elevado a t. Passo 2 dividindo, certo? Transforma em potência, se quiser, né? Se não quiser, não transforma. Observe que eu transformo em potência, mas não é obrigatório, você pode usar a propriedade, mesmo sem colocar em potência. Aplica o log dos dois lados, veja que o log aqui é na base 10, porque ele deu para você na base 10. Dá o peteleco, né? Dá o petelecozinho, pim, deu o peteleco. Então, aqui eu tenho o log da divisão. Isso é o quê? É o log da diferença, certo? Aliás, melhor, é a diferença de logs. Substitui aqui esse log de 4 por log de 2 ao quadrado, dá um peteleco. Deu peteleco, ficou 2 log de 2. E agora sim, vamos substituir. Substituindo, nós teremos então que o tempo será 30 sobre 12. Como ele quer o tempo em meses,
não é? Isso aqui é em ano. 30 sobre 12, ano. Multiplica por 12 para transformar o ano em meses, né? Porque um ano tem 12 meses, e você encontra então 30 meses. Bom, espero que você tenha entendido, compreendido. Lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.